para alguns de antigos de EBD, pode ser texto áureo e texto base. Pois não me envergonho do evangelho de quem? Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, de todo aquele, primeiro de quem? E também visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sente com a Bíblia aberta. Queridos, a epístola de Paulo aos Romanos é chamada a carta da liberdade cristã. A carta magma da liberdade cristã. Agostinho de Hipona, dos pais da igreja, quando leu Romanos, ele ficou impactado. A conversão de Agostinho se passou pelo livro de Romanos. Martim Lutero declarou que se um crente ler Romanos, com uma vida de oração e jejum, ele já fez um curso de teologia sozinho, lendo o livro de Romanos. É chamada da epístola da excelência do apóstolo Paulo. Para muitos, a maior epístola que ele escreveu. Tem doutrinas sólidas dentro da carta de Paulo aos Romanos. Falamos de amartiologia, soteriologia, paracletologia, escatologia, doutrina da ressurreição. As doutrinas bases da fé cristã estão em Romanos. Mas também temos um dado de que, incrivelmente, centenas de cristãos nunca leram a carta de Paulo aos Romanos. Não têm noção do poder dessa epístola, dessa carta poderosa, cheia de verdades primordiais para a nossa vida cristã. E a nossa igreja inaugura hoje a série Epístola de Paulo aos Romanos. Toda quinta-feira, não só eu como os pastores, vamos trazer os temas abordados dentro da carta de Paulo aos Romanos. Fique feliz, porque a sua igreja não está fazendo uma campanha de cura divina. Sua igreja não está fazendo uma campanha de revelação profética. A sua igreja está fazendo uma campanha de exposição das Escrituras Sagradas. Aleluia. Em pleno século 21, nós vamos expor a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, quando escreve essa carta, ele não está em Roma. Nós vamos pegar do capítulo 1, do versículo 1, até o versículo de número 7. Paulo está empregando a sua saudação aos irmãos que estão em Roma. O escopo histórico dessa carta, o apóstolo Paulo está em Éfeso. Paulo está em viagem missionária. E agora, ele deseja muito ir para Roma. É o desejo do coração dele. Uma coisa que os irmãos precisam entender para compreender essa epístola é de que ninguém sabe quem foi o fundador da epístola de Paulo aos Romanos, ou da igreja, melhor, da igreja em Roma. Ninguém sabe quem fundou a igreja em Roma. Não foi o apóstolo Pedro, porque não há evidências internas ou externas históricas de que Pedro estivesse em Roma, senão Paulo teria colocado ele na lista de saudação no capítulo 1. Ora, era incomum, deselegante, que Paulo, ao escrever a uma igreja que teria um líder como Pedro, não mencionaria o maior chefe da igreja nessa lista de saudação. Então fica evidente que para Paulo, Pedro não estava lá, embora muitos grupos de teólogos católicos afirmam que Pedro estava lá, que Pedro estava escondido em Roma, mas isso é uma discussão à parte e nós não temos bases sólidas para comprovar isso.
Quem fundou aquela igreja então? Os teólogos confirmam que depois do Pentecoste, é possível que muitos grupos de irmãos que experimentaram ali Atos dos Apóstolos e a fé se espalhou, chegaram em Roma. Porque a igreja para crescer não precisa de uma placa. A igreja para crescer ela não precisa de CNPJ. A igreja para crescer ela não precisa de uma organização. A igreja é um organismo vivo que pulsa e anda pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele reconhece que tem um grupo de crentes fiéis em Roma. E ele tem vontade de visitá-lo. Também temos que entender que no escopo histórico aqui, Paulo está querendo levar donativos, está querendo levar algumas ofertas. E ele monta uma equipe, mas sabemos que por algumas vezes Paulo foi impedido de ter chegado até lá pela providência de Deus, que no tempo certo o levaria a Roma, mas não da maneira que ele queria ir. O apóstolo Paulo começa no capítulo 1, em versículo 1, dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Querido, aí na sua Bíblia agora, por que toda vez começa com o nome Paulo? Porque naquela época não tinha Bíblia, eram os pergaminhos. Então, para identificar como que se abria o pergaminho, você tinha que abrir todo ele, mas para você identificar o nome do autor, era mais fácil colocar lá em cima. Então, abria e já estava identificado lá o nome do autor. Por isso que ele começa dizendo, Paulo, prerrogativa, apóstolo. E aqui Paulo não está dando carteirada. Paulo não está querendo dar uma carteirada na igreja de Roma e dizer, eu sou apóstolo, me respeitem. Não. Ele está dizendo aquilo que ele foi chamado. Porque ele conclui dizendo, Paulo, apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aleluia. Para que você entenda um pouco, nesse estudo hoje aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve assim, aos irmãos em Filipos, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele não menciona apóstolo. Quando ele escreve para a igreja problemática em Corinto, ele escreve assim, Paulo, apóstolo. A quem acredita que quando ele coloca o nome apóstolo, ele está dizendo assim, o pastor está falando com vocês agora. Mas quando ele escreve uma carta pessoal de coração, ele diz, Paulo, servo, não é o pastor, é o seu irmão aqui que quer conversar com você agora. Ele abaixa o tom. Não é o caso da epístola de Paulo aos Romanos, porque aqui ele não vai mandar exortações severas como a carta à igreja de Corinto. Aqui ele vai dar orientações espirituais poderosas para a igreja, que permanece até o dia de hoje. Eu quero que você entenda que Martim Lutero, padre católico, aclamado pelos protestantes, que cresceu dentro da igreja católica, um dia pegou a Bíblia e puxou. E ele leu Romanos capítulo 5. Quando ele leu Romanos capítulo 5, o coração dele foi despedaçado. E ele caiu de joelhos. E ele entendeu que a justiça é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. E ele entendeu a partir daquele momento, ora, se é pelas obras, então o que a igreja cobra para salvar é pecado. Se é pelas obras, então aquilo da indulgência é errado. Se é pelas obras, então tudo isso está errado. É pela fé em Jesus que o homem será justificado diante de Deus. Aleluia, irmãos. Versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas das Sagradas Escrituras. E aqui no versículo 3, ele começa a apresentar o seu filho, Jesus Cristo, da descendência de Davi. Quem é o destinatário? Os crentes que estão em Roma. E mesmo nesses crentes que estão em Roma, existem comunidades judaicas, pequenos grupos, que estão inseridos na igreja que está nascendo, a igreja ali é embrionária, pequenininha.
e ela está sendo contaminada naquela época por grupos judaizantes que queriam que os cristãos circuncidassem, guardassem o sábado, observassem a lei. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso também. E ele precisa apresentar Jesus Cristo, Salvador dos gentios e Salvador dos judeus também. É por isso que nós veremos dentro dessa carta, no capítulo 1 ao 3, Paulo apresenta propostas maravilhosas. Porque no capítulo 1, ele vai dizer que todos os homens da terra são indesculpáveis. No capítulo 2, o judeu que conhece a lei é indesculpável. No capítulo 2, quem não conhece a lei também é indesculpável. E no capítulo 3 e 12, todos pecaram, todos erraram. Não tem um homem justo na terra. A proposta de Paulo é apresentar Jesus Cristo de uma maneira especial aos romanos. E ele começa a dizer a partir do versículo 7: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo então gentilmente manda uma carta de saudação, e a partir do versículo 8 ele menciona a fé dos romanos. Ele diz assim: primeiro, eu dou graças ao meu Deus, diante de Jesus Cristo, no tocante à fé de vocês em todo o mundo. Paulo está dizendo assim: a fé de vocês é conhecida no mundo inteiro. Aleluia. Ei, irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Só que a fé dos romanos era tão poderosa que atravessava paredes e chegava naquele que precisava ouvir o evangelho. Aleluia! Oh, glória! A fé de vocês é conhecida no mundo inteiro. Coisa linda quando o testemunho cristão de sua fé é conhecido e vai na sua frente, aleluia. A fé de vocês. Paulo está elogiando. No versículo 9 ele diz: porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, como eu tenho orado por vocês. Irmão, já pensou você receber uma carta, pastor Charles, do apóstolo Paulo, dizendo: eu estou orando por você todo dia? Já pensou, meu querido Daniel, você recebe uma carta na tua casa, assinado apóstolo Paulo: eu estou orando por você todo dia. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu tenho orado por vocês sem cessar. Isso é lindo, pastor Kleber, porque olha que coisa linda. Paulo é desprovido de vaidade. Ele não fundou a igreja em Roma, mas não interessa. Se é o povo de Cristo, eu vou orar por eles para que eles cresçam e sejam abençoados. A preocupação de Paulo é que tinha um grupo de irmãos que estavam em Roma e precisavam ser ensinados. Era preciso um tratado teológico, era preciso um ensinamento. E Paulo está preocupado com aquela comunidade de irmãos. No versículo 10, então ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, eu consiga visitar vocês. A vontade de Paulo era visitá-los em Roma. Só que mal sabia ele, ou já sabia, que ele visitaria, mas não do jeito que ele queria. Paulo vai chegar em Roma debaixo de uma profecia dura de Ágapo, profeta da igreja. Porque ele esperava ter chegado em Roma e ser recebido como um apóstolo, mas isso não vai acontecer. Paulo vai chegar lá algemado, como bandido. Paulo vai chegar lá não do jeito que ele queria.
ele não chega recebendo trombetas e flores, ele chega algemado porque o Espírito Santo revelou para o profeta Ágabo e disse, pegando a cinta de Paulo, assim diz o Espírito Santo, assim será amarrado e levado para Jerusalém o dono dessa cinta, e o dono da cinta era o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 21, as filhas que profetizavam começaram a chorar e dizer, Paulo não vai. Paulo, se o Espírito Santo revelou essa armadilha, não vai. E Paulo disse, eu não só estou pronto para ir em Roma, como eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus Cristo em Roma, aleluia. Oh, aleluia. Muitos não iriam não, hein? Esse evangelho triunfalista, que cria obreiros mimados, que cria crente mimado, não estão prontos para confrontar espiritualmente o que é o evangelho. Primeiro, ele não chega lá como apóstolo, é recebido como bandido. Segundo, chega algemado, que não era o que ele queria, mostrando que quem dirige o nosso caminho é o Espírito Santo de Deus. Senhores pastores que estão aqui hoje, ministros, nós não fomos chamados para receber carinho das multidões, para receber flores e beijinhos. Nós somos chamados para padecer no Evangelho, para sofrer no Evangelho. Aleluia! Todos nós aqui fomos chamados para padecer no Evangelho. Hoje o que tem mais na igreja é crente mimado. Se o Espírito Santo revela um negócio desse para um crente hoje, então eu vou desviar, é melhor desviar do que passar por isso. Paulo diz, não, eu vou passar por isso, porque eu confio na direção do Espírito Santo de Deus. Paulo continua dizendo, porque eu tenho então vontade, no versículo 11, muito mesmo, de estar com vocês e repartir algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados, irmão. Olha a humildade. Eu quero estar com vocês para repartir algum dom espiritual. Que é isso, irmão? É o apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer aqui, olha, eu gostaria de estar aí e passar um pouquinho para vocês do que eu sei, meu querido. Talvez se fosse hoje, Paulo tivesse marcado para dar ensinamento em muitas igrejas, nem agenda ele teria. Porque ele não ia pregar esse evangelho que estão pregando em cima dos púlpitos da igreja hoje, que estão produzindo uma igreja fracassada espiritual pelo Brasil. A nota que nós vivemos no Brasil é a extensão do evangelho que nós estamos vendo. Casas de show, gospel, crentes infrutíferos para todo lado, problemáticos, endemoniados. Cristãos que não têm mais frutos do Espírito, porque as EBDs sumiram da igreja, as escolas bíblicas sumiram da igreja. Meu Deus. Paulo não teria agenda. Paulo não seria convidado. Paulo não estaria nos cartazes hoje, porque ele não profetizava do jeito que a turma queria. Paulo poderia vir na Logos, irmão. Paulo poderia vir na Logos. Vocês receberiam bem o apóstolo Paulo? Aleluia. Mas a realidade é que o apóstolo Paulo, hoje, ele encontraria dificuldade para implantar a doutrina de Cristo. E ele diz, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu tentei estar convosco. Paulo tentou várias vezes, inclusive na rota de missões dele, sabe que país que estava? Espanha. Paulo queria ir para a Espanha, passar por Roma e depois seguir até a Espanha pregando. Irmão, há teólogos que afirmam
Se Paulo vivesse um tempinho depois disso, lá séculos depois, não seria Pedro Alves Cabral que descobriria o Brasil, seria o apóstolo Paulo. De tamanha vontade de pregar o evangelho. De navio em navio, de perigo em perigo, de salteadores na estrada. Inclusive em uma das suas vontades de ir para Roma, o apóstolo Paulo é avisado por seu sobrinho. Sobrinho dele avisa, porque tinha uma família dele morando em Roma. A sua irmã e o seu sobrinho moravam lá. E o sobrinho avisa Paulo, não vem, porque estão tramando matar-te. Estão querendo tirar a tua vida, não vem. O apóstolo Paulo passou perigos pelo nome do evangelho, mas o coração dele queria estar com os irmãos em Roma, aleluia. O primeiro sinal de frieza espiritual é a descomunhão. A descomunhão é o primeiro sinal de frieza espiritual. Ah, igreja amada, eu me lembro da igreja nos anos 80, como eram aqueles cultos. Ah, irmão, vocês não sabem o que foi bom. Poucos de vocês não viram. Terminava o culto, a igreja não tinha dinheiro. Fazia-se bolo, as diaconisas faziam bolos enormes. Todo mundo trabalhava fazendo aquele bolão, terminava o culto, as criancinhas iam com a mão. Um monte de criança metendo a mão para comer. Era café com bolo, era alegria, os irmãos se abraçando, regozijando. Havia uma alegria, irmãos. Era algo assim descomunal o poder da comunhão da igreja do passado. Os irmãos viviam um na casa do outro, não tinha problema nenhum. Hoje não pode deixar mais. Os irmãos viviam enfiados um na casa do outro de alegria. O que um comia, o outro comia. O que um vestia, o outro vestia. Era uma alegria, uma unanimidade entre os irmãos. Não havia guerra, não havia disputa por cargos. Não tinha essa briga besta, não. Era o poder da comunhão no coração da igreja. E Paulo está dizendo aqui, eu queria tanto ter estado com vocês, irmãos, que vocês não têm ideia da vontade que eu queria estar com vocês. Ô irmão, esse dia eu fiquei 2 cultos sem vir aqui na igreja. Foi quinta e domingo. Foi sofrível demais. Foi sofrível demais. Irmãos, o poder da comunhão, ele faz com que a gente vença barreiras entre nós e nos aproxime em Jesus Cristo, aleluia. Há algo que nos liga aqui hoje, e não é o dinheiro, e não é o status, não é o cargo, é a afeição pelo Espírito Santo em Jesus Cristo, que tem que ser poderosa para derrubar barreiras, aleluia. Glória a Deus. Às vezes vocês vão ver o pastor pregar isso a vida inteira, comunhão. Comunhão. Comunhão, tem que juntar. Tem que estar junto, tem que misturar. Tem que estar por meio. Tem que estar, mas o outro é chato. Não, junto, chato, junto. Junta o chato com o mais legal, fica bom. Dá um equilíbrio. Junta o outro. Todos nós temos dificuldade de relacionamentos, todos. Não vai querer você pôr na sua cabeça uma auréola e falar, não, eu sou o anjo da família, não é não. Às vezes eu falo para minha esposa, bem, você acha que eu sou chato? Ela fala, bem, você quer que eu responda? Você quer que eu responda, bem? É muito chato. Mas eu te amo mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Paulo tem vontade de ver os irmãos. E ele diz, eu sou devedor a vocês, aos bárbaros, aos sábios, aos ignorantes. E porque ele se coloca aqui na condição de devedor, por quem a quem é muito dado é mais cobrado. Quem mais recebeu vai ser mais cobrado. Paulo recebeu ensinamentos poderosos. Por que que o pastor Aniel está numa quinta-feira aqui hoje? Trazendo para você ensinamento, porque eu serei cobrado. Naquele dia Jesus vai me chamar. Por que que você não ensinou? Por que que você não falou? Estava pensando em campanha,
Estava pensando em encher a igreja com água ungida? Estava pensando em quê? Porque não ensinou a minha palavra e que isso fique livre da minha vida, porque eu quero pregar a palavra de Cristo, aleluia, ensinando para vocês a verdade. Por isso, quanto ao que está em mim, Paulo diz no 15, eu estou pronto para anunciar o evangelho em Roma e a todos os outros que queiram ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, igreja! Paulo apresenta aqui, nesse escopo de apresentação, unidade, comunhão, perseverança, fé, gratidão. E ele apresenta algo lindo, que o maior termômetro espiritual é a força de querer pregar o evangelho. Ontem nós passamos por algo curioso, indo para a cidade de Conchal em Missões, que é Missões. Nós passamos para abastecer o carro. O pastor Kleber estava dirigindo, eu estava do lado, o irmão Luiz estava atrás, estava com a camisa da igreja. O rapaz chegou do lado, olhou para a camisa e falou assim: ontem eu li o livro de Gênesis e eu aprendi sobre Efraim e Manassés. E eu não me recordo como é que era o nome dele. O pastor Kleber falou na hora a tradução para ele. E ele disse: isso mesmo, isso mesmo. Você está indo na igreja? Eu estou parado. Eu estou parado. Pois bem, não vai ficar parado mais. Começamos a pregar para ele ali mesmo. Falar com ele, ele não deu tempo. Porque tinha fila de carro atrás, a gente tinha que sair mais 5 minutos. Se nós estivéssemos em outro local, tinha descido para pegar ele, porque era o peixe pulando dentro do aquário pedindo: eu quero o evangelho de Cristo. Oh, irmãos, os crentes hoje estão na padaria, não prega, está na faculdade, não prega, não prega em lugar nenhum. Não fala do evangelho de Jesus, irmão, não convida ninguém. Tem crente que passa 20 anos na igreja, ele não trouxe uma pessoa na igreja, ele nunca convidou ninguém. Não é possível que o evangelho não esteja clamando no coração. A salvação pulsa espiritualmente quando você diz para alguém: vá para a igreja, eu vou orar por você, hoje vai ter culto lá na minha igreja, eu estou te amando. Amole alguém pregando o evangelho, porque essa pessoa poderá sair do inferno e receber a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Passada a introdução, versículo 16. Quero agradecer aqui a diaconisa Sueli, que colocou o relógio aqui, para que eu preste atenção. Capítulo 1 e 16. Pois eu não me envergonho do que, irmãos? Eu não me envergonho do que, irmãos? Eu não me envergonho do que, irmão? Mas hoje falar isso está fácil, irmã Sara. Falar que você é evangélico hoje é moda. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Famoso é. Gente grande é. Mas quando ele fala que eu não tenho vergonha do evangelho, se falasse que era crente, era morto. Se falasse que era cristão, seria morto. Mas ele está declarando: irmãos em Roma, eu não tenho vergonha do evangelho de Jesus Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo está escrevendo aos romanos, está deixando bem claro: salvação não é só para judeu não, hein? Salvação não é só para judeu não, hein? A salvação pode ter começado ali, mas também é do grego e vai alcançar todos a quem Cristo chamar por sua graça. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmãos. De quem que é a salvação, irmãos? De quem que é a salvação, irmãos? A salvação vem de Deus. E Ele quer salvar a todos. Todos. Pastor, há pessoas que são impossíveis. Eu sempre digo isso em estudo de soteriologia. A igreja brasileira ora pela salvação de Lula? Ou ora para ele morrer?
Ser sincero. Mata ele, Jesus. Fere aquele maldito. Eu não aguento mais olhar para o feijão, para o café. Eu quero a morte dele. Para os cristãos do Brasil, o Lula é o inimigo número 1. Mas qual deveria ser a conduta da igreja verdadeira? O que era o apóstolo Paulo para a igreja? Perseguidor, que caçava crentes. Mas a graça de Cristo veio sobre a vida dele e o transformou. Nós estamos chegando à beira do ridículo. O pastor Kleber sabe disso, que tem igreja hoje que consagra o obreiro com base no antecedente criminal. Ridículo. Ora, a igreja não é para receber bandidos, prostitutas. Não, você não pode ser obreiro, porque com base no seu antecedente criminal não pode ser menino. Irmão, estamos montando seitas hipócritas religiosas que não defendem a graça de Cristo. Ou nós cremos que Jesus liberta o traficante, liberta o bandido, liberta o pecador, ou não cremos no poder do Evangelho. Ninguém está aqui porque era bonzinho, todos estão aqui porque careciam da misericórdia e da graça de Deus, aleluia. Aleluia, irmão. E outra coisa, a hipocrisia da igreja, que o pecado do Lula é maior do que o dele, que faz escondido em casa. Não é não. Qualquer pecado é pecado. E todos pecaram. Todos. E foram destituídos da graça e da glória de Deus. E precisam ser vivificados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no 17, ele diz então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, aleluia. Isso aqui é lindo, irmão, porque Paulo está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. As grandes seitas, sabe como nasceram dos Estados Unidos? Mormonismo. Um anjo visita o menino. Espiritismo. Contato com o espírito do outro lado. Outras seitas, visitações de anjo, visitações de anjo, Sociedade Torre de Vigia, estou citando vocês aqui, porque falam que lá nos Estados Unidos, na Torre de Vigia, os grandes anciãos recebem a visita de anjo. Sabatistas, vocês sabem do que eu estou falando, das revelações da profetisa suas. As maiores seitas recebem visitas de anjos, recebem revelações fora da Bíblia. Cuidado, irmão. O poder de Deus só se manifesta através do Evangelho, da palavra de Deus. Por que que a igreja brasileira se apostatou? Porque ela saiu da Bíblia para ficar vivendo de revelação. Irmãos, tem um agora. Eu estou tentando crer e não crer, eu estou ficando maluco, meu Deus. Jesus tem misericórdia da minha alma. Mas eu não vou sofrer sozinho. Não vou mandar isso para os pastores da igreja, que eles vão sofrer comigo. Vou mandar no grupo da igreja, vocês vão sofrer. Irmão, o camarada Daniel com uma calça colada, um cabelão todo chamei. E é sério o que eu estou falando. Ele é considerado hoje o profeta do Brasil. Todo bonitão, tá vendo, Sara? Ah lá. Você deleta o Instagram dele, hein, Sara? Tá vendo, olha lá. Anda de Porsche, de Ferrari, Ray-Banzão, as irmãs até desmaia. Entra lá na live dele, que é a live da profecia do Pix. É um Pix atrás do outro. É um Pix atrás do outro. E é 10 mil, é 5 mil, é 20 mil. E ele está milionário, profeta do Pix. É a cara da igreja brasileira. A igreja brasileira merece o que está passando.
Aí a gente faz um culto de epístola de Paulo aos Romanos, pede para a igreja para ouvir a palavra. A gente quer ensinar o que é certo. Vai pedir oferta para ver. Se nós, pastores, começar a pedir demais, nós estamos roubando a igreja. O pastor está roubando a igreja, está pedindo demais. Os pastores sérios têm que vender pizza. Esse dia a minha esposa recebeu uma rifa lá no zap dela. Bem, estão pedindo aqui para comprar a rifa para a igreja. Quem que é? Não vai comprar. Não vai comprar. Pode parar com isso aí. Vai ajudar a nossa igreja. Não vai comprar. Mas por que não vai? E eu vou mostrar para você por que não vai comprar. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja, irmão? O que está acontecendo com os crentes é que abandonaram as primícias do evangelho. Paulo está dizendo então que a justiça de Deus se revela através do evangelho. E eu quero falar aqui para alguns heréticos da internet, e eu quero que esse vídeo corra, que parem de pregar besteira e falar que anjo está descendo e pregando o evangelho. Se Deus tivesse que ficar mandando o anjo, não mandava missionário morrer em missões. Era mais fácil, ora. Não morre nenhum missionário, Deus manda o anjo. Para de ensinar besteira. A pregação da palavra é pelo evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que está sustentando a igreja agora? É a geração dos anos 80. Que iam para a EBD de manhã, que faziam orações pela manhã, todo domingo de manhã, as escolas bíblicas das igrejas lotadas, aprendendo livrinho, aprendendo a Bíblia, e é essa geração que está mantendo a igreja no Brasil ainda. Eu fico olhando, irmãos, pelo meu próprio filho, que é uma luta dentro da minha própria casa, de ficar no pé do meu filho, adolescente, para que ele leia a Bíblia, para que ele aprenda a Bíblia, para que ele guarde no coração dele a Bíblia. É uma luta, porque eles estão infectados com TikTok, Instagram. É só tranqueira o dia inteiro, e o diabo joga lixo, 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 e os nossos filhos estão se distanciando da palavra de Deus. Se a gente não olhar a nossa casa, daqui a pouco teremos filhos nossos contra o evangelho dentro da igreja. Precisamos ver isso, irmão. Precisamos rever os conceitos urgente. Paulo, então, no capítulo 1, depois de fazer essa declaração, a partir do 18 e do 32, eu vou resumir. Paulo começa a apresentar aqui a depravação dos homens. Paulo diz aqui que a ira de Deus, a partir do 18 ao 32, Paulo fala do quê? Da depravação total. Seja calvinista ou seja arminiano, depravação total é bíblico. Nem Jacobus Armínio ensinou livre-arbítrio do jeito que esses crentes abestados ensinam hoje. Depravação total. O que é isso, pastor? O homem está inabilitado de crer em Deus, porque ele está em pecado, e para crer em Deus, Efésios 2 e 4, ele tem que ser vivificado primeiro. Para crer em Deus, João 16 e 8, ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo para crer em Deus. Isso é o que está na Bíblia. Aleluia, irmão. Aleluia. E o apóstolo Paulo apresenta então a depravação, degradação humana, a tal ponto que ele começa a declarar algumas coisas pesadas, irmãos, no capítulo 1, quando ele vai dizer a partir do versículo 24 assim: Deus entregou os homens a toda imundícia, ao seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Essa live aqui pode ser derrubada a qualquer momento. Vão caçar meu canal. Mas homem com homem é pecado e mulher com mulher é pecado. Mas hoje, irmãos, é tão assustador. Você vai com a sua família no shopping. 2 meninas passam com a mão dada. Irmão, o que tem de menina que eu batizei?
que cresceu na igreja. Esse dia eu estava no lugar, a menina apareceu. Espera aí que eu vou apresentar meu namorado. O namorado era outra menina. Debaixo do consentimento do pai e da mãe. Meninos cometendo pecado. E Deus entregou essa geração à perversidade. Homem com homem, mulher com mulher, fazendo toda sorte de orgias e pecados, enfurecendo a Deus. Podridão de carnaval, podridão da promiscuidade. Irmãos, a coisa está tão louca, está tão doida. Esse dia, irmão, que a Ruth monitora o meu Facebook, viu, irmão? Chegou um convite lá. Ô bem, você viu que chegou um convite? E é da menina do casamento que você fez há muito tempo atrás. Falei, nossa, é verdade, ela está desviada. Deixa eu clicar aqui para ver. Tudo para que eu fui clicar? Ela apresentou outro marido. Falei, mas como assim? Filha, mas como assim? Cadê o marido? Não, eu já troquei, pastor. Como assim? Como assim trocou? Eu fiz seu casamento, filha. Não, pastor, mas não deu certo. Mas como não deu certo? Tudo bem, mas como não deu certo? Não gostava mais dele. Larguei e já estava lá na foto assim, com o outro, com o copo. Só que esse não é o maior problema. Na postagem dela, no Face dela, um monte de crente escrevendo assim, lindos! Deus preparou vocês dois, maravilhosos! A igreja ama vocês! Que igreja que é essa que aposta no divórcio, irmão? Quando um casamento termina é triste para nós. O coração da igreja dilacera, a gente não fica bem não. Ninguém quer que alguém aconteça isso. A pessoa segue a sua vida, recebe aí o perdão, a misericórdia de Deus. Mas a igreja não tem que comemorar isso não. Colocar coraçãozinho, curtida. Não, vai lá, não. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Não, vai tentar ficar, mas está brigando. Vai ficar, não interessa. Quando casou, não está brigando. No dia da lua de mel, não está brigando. Ah, mas eu não sei, não. Vai ficar junto. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Parece que não deram glória aí, não. Que negócio que é esse? A lambada vai comer, irmão. Que negócio que é esse, hein, irmão Luiz? Vai ficar junto. Vai aguentar. Até ficar velho. E eu vou orar para ficar os dois tão velhos juntos. Um impregnado com o outro ali. Aleluia, irmão. Vocês estão dando risada. Mas este é o evangelho que a igreja... Hoje tem igreja aqui em Mogi Guaçu que faz recasados para sempre. É verdade, irmão. Recasados. Irmãos, qual que é a mensagem que a igreja está passando? Pode ir lá, larga lá e vem aqui no recasados. Que recasados, irmãos? Olha o evangelho, a promiscuidade que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo apresenta o que é a degradação humana, a podridão humana. Nós estamos vendo o homossexualismo crescendo nas escolas. Os professores ensinando isso para os nossos jovens. Nós estamos vendo crescer no Brasil correntes malignas, destruindo a base dos nossos adolescentes, filhos. Pais, prestem atenção nos desenhos. Prestem atenção nos desenhos, nos filmes. Meu Deus, como eu não sabia que eu ia sofrer tanto com o Raniel na adolescência como eu estou sofrendo agora. Toda hora eu estou lá pegando no pé dele, vejo um joguinho, vejo um negócio, vou e volto, toda hora. Aí ele chegou na Ruth esse dia e falou, ô mãe, por que o pai está ficando chato? Por que o pai está ficando desse jeito? O pai não era assim. Porque ele está chegando na hora de sérias decisões da vida dele. Igreja, vamos viver o evangelho, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Paulo diz aqui que tudo isso que está acontecendo
essa degradação. E eu quero já quebrar outra coisa aqui, irmão. Esses falsos teólogos que ficam ensinando aqui o universalismo em Romanos capítulo 1. Paulo não está ensinando salvação no capítulo 1 para ninguém. Ele está ensinando depravação total. Paulo está ensinando depravação total no capítulo 1. Ele não está ensinando que Deus vai salvar alguém pela natureza, vai salvar alguém que não. A única maneira de alguém crer em Deus é pelo Evangelho. É a única maneira. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Paulo não está falando aqui em nenhum momento, não. A pessoa vai ser salva pela revelação da árvore, da natureza, de anjo. Não é isso que ele está falando aqui, não. Ele está apresentando a degradação humana, a podridão humana. E ele diz o seguinte: por causa disso Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural em relação à sua natureza. Irmão, falava hoje com um pastor amigo meu. Não tem mulher que está virando homem. E eu brincava até. Meu pai falava e meu avô me ensinou. Tá? Quando o homem é muito feinho, no caso, quando o homem é meio feinho, tem que ser gentil e doce e cavalheiro. Quando é desprovido de beleza, seja gentil, doce e cavalheiro, que as meninas vão. Mas o bicho, além de ser feio, é um cavalo. Aí não dá. E quando a mulher também é desprovida de beleza, ela tem que ser uma dama. Ela tem que ser educada, mas tem mulher hoje que parece que é homem, irmão. Quer sair no braço com o homem. Não, Cleópatra, que não era aquela lindeza que fala no cinema, não. Ela ganhou o mundo só com a postura dela, irmão. A mulher quando sabe se vestir, a mulher quando sabe falar, a mulher quando sabe entrar e sair, a mulher ganha muita coisa do seu marido, sem falar nada. Essas mulheres hoje estão perturbadas, barraqueira, quer jogar panela, quer quebrar as coisas dentro de casa, quer enfrentar o homem no braço, parece homem. Homem com homem não vai dar certo, irmã. Amém? Tá dando risada, meu filho? A mulher sábia edifica e o homem? Ou seja, o pastor está ensinando algo aqui para a igreja, irmão, que a mulher tem que voltar a ser mulher. Está acontecendo nesse mundo que a mulher está querendo pegar a prerrogativa de homem. Tem lares aí hoje, onde é a mulher o chefe da casa, não pode. E não é questão a submissão, irmão. Não é questão do homem ter mandado na mulher, ser chefão, nada disso. Mas o governo da casa Deus deu para o homem. Quando Deus visitou o jardim, ele chamou Adão, não chamou Eva. E aonde que estava o bananão de pijama? Estava lá pondo o nome no leãozinho, no macaquinho, e a mulher conversando com a serpente no WhatsApp. Dá risada, né, pastor? Estava lá, o bonitão, o Modiaco Luiz, macaquinho, o ursinho e a mulher. Não. Houve quebra de princípio. E aqui Paulo está dizendo que Deus entregou essa geração para promiscuidade, está entregue, Deus permitiu. Eles vão fazer toda sorte de pecado, vão blasfemar, como zombaram de Cristo no carnaval, estão zombando agora de novo, estão blasfemando, estão zombando, mas o dia deles não tarda. A ira de Deus vai se manifestar e o preço será muito caro, mas aqueles que receberam o Evangelho são justificados pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia, igreja. Aleluia. Terminando. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, a partir do 28, o próprio Deus então os entregou às suas paixões infames, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, perdido, sem afeição natural e sem misericórdia. Ou seja, Paulo só não falou palavrão aqui, irmão. Em outras palavras, são filhos do diabo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de qual são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam todos que assim procedem. Então, Paulo, no capítulo 1, apresenta as diretrizes do reino para a igreja em Roma. E as diretrizes do reino não condiz com essa promiscuidade do mundo. Aleluia, irmãos. Pureza e santificação pelo poder do evangelho. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Meu Deus, eu vejo às vezes, o pastor Kleber tem filhos, meninas, frequenta escola. Daniel tem menina, frequenta escola. Meu Deus, eu vejo os nossos filhos hoje, Guilherme, Daniel, os meninos aqui. Meu Deus, estão perdidos, o mundo está podre. Cada coisa absurda, irmão. Ou você pegar uma menina de 13 anos que não está grávida, é raridade. E às vezes engravida debaixo do teto do pai e da mãe. Porque se o pai hoje vive um dilema, mas pastor, se eu for apertar, vai fazer no carro lá na rua. Vai aprontar lá na rua, então é melhor aprontar aqui em casa. Não é melhor aprontar em lugar nenhum. É melhor ensinar o evangelho verdadeiro, aleluia. Porque mesmo que os tempos são podres, o Espírito Santo vai preparar o remanescente fiel para o arrebatamento da igreja, aleluia. Glória a Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, haverá uma geração pronta para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, igreja. Este foi Romanos capítulo 1 aqui hoje. Que Deus abençoe a igreja em Cristo. Todas as quinta-feiras nós vamos trazer Romanos, até que a igreja encha de Bíblia dentro do coração, aleluia. E o evangelho vai trazer pureza, graça e glória ao coração dos crentes, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei Jesus, irmão, bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Que Deus abençoe os irmãos.